A chuva torrencial bate no para-brisa com uma violência tão absurda que o som parece o de pedras esmagando o vidro. O barulho ensurdecedor do motor de um caminhão pesado ruge, lutando contra a pista que está perigosamente escorregadia. E os limpadores estão no nível máximo, balançando de um lado para o outro de forma frenética. Mas, são peças inúteis contra uma verdadeira parede de água despencando do céu noturno. Exatamente. E então, no meio desse breu absoluto, os faróis de neblina iluminam uma figura. Parada, imóvel, ali no acostamento da curva mais fechada da estrada. É uma mulher. Inteira vestida de branco, né? Completamente encharcada. E ela tá olhando fixamente para a cabine do caminhão. Esse é o momento exato em que ocorre o colapso absoluto dos sentidos humanos. Diante de um cenário de privação sensorial quase total, com o cérebro operando ali no limite da exaustão para manter um veículo de dezenas de toneladas na pista. Nossa, o desespero! Sim. Uma quebra visual desse nível força o sistema nervoso a entrar em modo de pânico instintivo. O motorista tenta desviar reflexivamente. Os pneus perdem a tração no asfalto inundado e a física toma o controle por 1 ou 2 segundos aterrorizantes. Onde a morte parece a única conclusão lógica, né? Com certeza. E esse pesadelo, por mais cinematográfico que pareça, é o relato cru e real do Carlos, um caminhoneiro com 20 anos de estrada. Essa cena aterrorizante aconteceu numa noite de outubro, na traiçoeira Serra do Mar, no Paraná. Pois é, 20 anos de experiência e... ainda assim o terror é inevitável. E o objetivo da nossa imersão de hoje, explorando os arquivos originais compartilhados lá no canal Terror Sobrenatural, é justamente fazer um mergulho absoluto no horror psicológico, no terror do inexplicável mesmo, sabe? Uma proposta pesada. Sim. A gente vai dissecar como a solidão esmagadora e infinita das estradas afeta a mente. Onde exatamente termina a fadiga de quem vive no volante e começa aquilo que a ciência simplesmente não consegue explicar. O que é fascinante para a análise de hoje é que a rodovia, de madrugada, ela funciona como um ecossistema isolado. As regras de convivência, a iluminação pública, a lógica e até a sensação de segurança da sociedade civilizada, tudo isso fica para trás. Fica no retrovisor. Exato. O que sobra é a mente humana presa numa máquina barulhenta, cortando quilômetros de escuridão total, lidando com estresse contínuo e muita monotonia. É um prato cheio para que a percepção da realidade comece a se fraturar. E antes de continuarmos acelerando nessa estrada escura, pedimos para quem acompanha a nossa imersão se inscrever no canal Arrepiei para fortalecer. É esse apoio que permite continuarmos investigando o que se esconde nessas rotas esquecidas. É fundamental. E, retomando a situação do Carlos, o que acontece logo após a quase colisão é essencial para a gente entender a arquitetura desse pânico, porque ele consegue estabilizar a carreta, ele respira fundo. E toma uma decisão impensável. Sim, uma decisão que desafia qualquer senso comum. Ele para o caminhão. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque depois de quase capotar sobre uma tempestade, o instinto básico seria acelerar e sumir dali o mais rápido possível. Fuga imediata. Mas o Carlos desce do veículo. Algo na mente dele processa que aquela mulher, sozinha na chuva, precisava de socorro. Só que, ao caminhar até o ponto exato do acortamento onde a figura estava, não tem ninguém. Nada. Uva espancando o asfalto. Ele volta para a cabine, bate a porta e o horror deixa de ser um vislumbre passageiro lá fora para se tornar algo auditivo e puramente físico aqui dentro. O clima no caminhão fica denso e então começam os sussurros. Nossa. Baixinhos, vindo direto do banco de trás da cabine. Eles vão evoluindo de forma quase melodiosa até chamarem o nome dele. Tipo, Carlos, Carlos. O que é fascinante aqui é a transição psicológica do ambiente. Vamos analisar a mecânica do som numa cabine de caminhão. Existe um fenômeno neurológico chamado apofenia, que é basicamente a tendência do nosso cérebro de encontrar padrões onde não existe nenhum. Tipo ver rosto em nuvem. Exatamente. Quando o cérebro humano é submetido a um ruído branco e constante,
como o estrondo do motor a diesel, os pneus no asfalto molhado e a chuva no teto, ele pode tentar traduzir essas frequências aleatórias em algo reconhecível, como vozes ou palavras. Entendi. Porém, quando esse som ganha ritmo, inflexão e clareza, ao ponto de chamar um nome próprio, aí nós ultrapassamos a linha do fenômeno neurológico. Trazendo para uma analogia bem forte aqui, é como estar preso em uma caixa de metal a 80 km por hora com o seu pior pesadelo. Sem poder pisar no freio de uma vez, é como estar dentro de um submarino no fundo do oceano. Lá fora a pressão é letal, a escuridão é impenetrável, a sobrevivência depende daquela bolha de metal. Sem poder sair. Exato. Mas de repente a ameaça não está tentando amassar o casco de fora para dentro. A ameaça já está trancada dentro da cápsula e não tem botão de emergência. Essa violação do espaço seguro agrava a claustrofobia num nível absurdo. A mente do Carlos até tenta se defender racionalizando que é só o cansaço. Mas essa defesa desmorona por completo quando a entidade cruza a barreira física. Essa parte é terrível. Ele olha para o banco do passageiro e a mulher de branco tá lá, sentada, encharcada e olhando para ele. E o ápice do desespero não é nem a visão, é o toque gelado no ombro dele. Isso faz com que ele grite e puxe o volante, quase saindo da estrada de novo. Meu Deus. O toque tangível aniquila qualquer teoria de alucinação momentânea. E a salvação temporária dele acaba sendo o neon de um restaurante 24 horas ali à beira da rodovia. Ele entra em choque, pálido, e acaba desabafando com os outros caminhoneiros que estavam ali. E a reação deles é que dita o tom, né? Sim. 2 deles param de sorrir na hora. Um veterano de barba grisalha e um mais novo de boné surrado. Eles validam o terror. Eles confirmam a existência desse espírito. Aquela é a mulher da curva. Uma mulher que morreu num acidente trágico ali há muitos anos. Ela não é um delírio isolado. Pois é, segundo eles, ver essa mulher não é só um susto. Ela avisa ou atrai desgraças. E o conselho do veterano é de arrepiar. Ele vira e fala, reza e fica de olho. Isso levanta uma questão forte pra gente. Até que ponto a estrada cria uma espécie de histeria coletiva entre os motoristas? Essa interação na lanchonete mostra o folclore das estradas em ação. Comunidades de profissões muito isoladas criam essas redes de compartilhamento de informações justamente para tentar mapear ameaças invisíveis. A validação externa transforma o que seria um trauma individual e secreto num fenômeno sistêmico reconhecido por toda a subcultura. Além de, enfim, dar nome ao medo. Faz todo sentido. E se a história do Carlos ilustra como o ambiente agride os nossos sentidos de forma tão brutal, o nosso próximo relato revela algo muito mais insidioso. Como a estrada transforma a nossa própria humanidade, a nossa compaixão, numa armadilha perfeita. Esse caso é perturbador de outro jeito. Vamos sair das montanhas chuvosas do sul e puxar a narrativa para o vazio absoluto de uma estrada de terra, sem lua, no Mato Grosso. Se o Carlos foi assombrado por uma lenda local, o nosso protagonista de agora, o Marcelo, foi vítima do seu próprio instinto. Marcelo tem um perfil bem específico, né? Tem. Ele é um homem de família, muito apegado, pai de 2 crianças, a Mariana e o Pedro, de 7 anos. Essa caracterização parental é literalmente o gatilho central do que vai acontecer nessa madrugada. Exato, porque num trecho desse breu, os faróis do caminhão revelam uma criança. Uma menina de cabelos escuros e um olhar completamente vazio, parada sozinha na beira da estrada. O Marcelo não vê um fantasma num primeiro momento, ele projeta o próprio filho ali. A empatia domina a racionalidade. Ele pensa no Pedro, a compaixão dispara, ele freia, desce para tentar ajudar. Ele chama pela menina na escuridão e quando ele se vira rapidinho para pegar uma lanterna na cabine, ela simplesmente desaparece. Sem deixar rastro. Sem nenhum barulho de mato quebrando, só os grilos. Ele volta confuso para a cabine, tranca a porta e segue viagem. E é aí que o terror invade o santuário do caminhão. Toda vez que ele liga o rádio para afastar o silêncio, não toca música nenhuma. Ele ouve risadas de criança ecoando nos alto-falantes. Ia como uma isca, como um mecanismo de caça.
Na natureza, predadores frequentemente imitam sons de filhotes em perigo para atrair presas. Que bizarro. O sobrenatural, em diversas culturas, opera de forma idêntica. As entidades mimetizam a inocência. Elas aparecem feridas ou perdidas justamente para desarmar a resposta natural de luta ou fuga da vítima. Elas sabem o nosso ponto fraco. Sabem, ao descer do caminhão, o Marcelo, movido puramente pelo amor paterno, abriu uma porta espiritual que a entidade precisava. E a corrupção do rádio é a prova de que a entidade não apenas cruzou a porta, mas tomou conta do ambiente. Certo, mas vamos desvendar isso a fundo, levantando um contraponto crucial aqui. Muitos diriam que no caso de um caminhoneiro estressado, submetido a longas jornadas, sofrendo de privação de sono crônica, morrendo de saudade dos filhos, e aí o rádio capta interferências estáticas normais no meio do nada. A famosa hipnose rodoviária. Sim, o cérebro dele não estaria apenas moldando aquele chiado para soar como as vozes que ele quer ouvir. Quero dizer, são só risadas no rádio. É um raciocínio excelente e, de fato, seria a resposta definitiva e racional se a história terminasse dentro do caminhão. A hipnose rodoviária altera as frequências cerebrais, cria microssonos onde os delírios se sobrepõem à realidade. Porém, a gente tem um elemento nesse relato que quebra totalmente essa teoria. A prova física. A prova física. A mente exausta pode fabricar sons e imagens passageiras, mas ela não consegue fabricar matéria. E é essa matéria que vira o jogo. Porque o Marcelo não suporta a dúvida. Dias depois, ele muda a rota dele de propósito. Volta durante o dia àquele ponto exato da estrada e entra na mata beirando o acostamento. Uma coragem absurda. Pois é. E no meio da terra suja, ele encontra um pingente antigo. Ao abrir o pingente, tem uma foto em preto e branco. É o rosto da mesma menina que ele tentou salvar. Isso arrepia até a espinha. Ele leva o pingente até um vilarejo próximo e lá uma senhora bem velhinha reconhece a menina da foto. O nome dela era Alicia, a filha mais nova de uma família que desapareceu de forma cruel e muito trágica naquela região há muitos e muitos anos. A descoberta desse pingente nos leva a um conceito que os parapsicólogos chamam de teoria da fita de pedra, ou energia residual profunda. Que seria o que exatamente? É a ideia de que traumas extremos, mortes violentas e emoções de altíssima carga não somem no ar. Eles ficam ancorados geograficamente, impregnando o ambiente, o solo, a estrutura do local. A Alice ali na beira da estrada não é só um espírito perambulando a esmo. É uma gravação trágica presa num loop, esperando que alguém interaja. E o desfecho desse segmento é o que torna tudo tão trágico. O Marcelo relata que até hoje ele continua ouvindo as risadas infantis. O fantasma não ficou na estrada de terra no Mato Grosso. Ele seguiu o Marcelo. Isso é terrível e levanta uma transição estrutural importante. Enquanto o Carlos e o Marcelo encontraram entidades que queriam atenção ou alguma interação, o nosso terceiro caso nos joga num cenário completamente diferente. Onde os vivos são irrelevantes. Exato. Uma situação onde a presença humana viva é 100% irrelevante para o terror que está acontecendo ali no escuro. O que nos leva diretamente para o interior de São Paulo. O Pátio do Sem Rosto. Nosso terceiro relato vem de um motorista enfrentando aquele cansaço extremo, onde o corpo começa a desligar sozinho. Ele sabe que vai causar um acidente, então ele procura qualquer lugar para parar. E ele entra num pátio imenso de um santuário religioso abandonado. Um lugar já esquecido pelo tempo. Sim, com uma capela velha, mato alto. Ele estaciona e apaga de cansaço. Só que de madrugada ele é acordado. E não é por outro caminhão. É por murmúrios de uma multidão. Dezenas de pessoas rezando juntas numa língua antiga e desconhecida, vibrando pelo vidro da cabine. Observe como a acústica do medo muda aqui. Não tem ninguém sussurrando o nome dele. É um som massivo. Como se aquele estacionamento vazio estivesse de repente lotado, reproduzindo algo visceralmente antigo. Ele olha pelo retrovisor e o pátio abandonado, sob a luz da lua, é palco de uma procissão aterrorizante. Figuras imensas usando capuzes longos andando em fila indiana.
E o detalhe mais bizarro é quando a curiosidade mórbida vence e ele desce do caminhão com uma lanterna. Que decisão péssima. Nem me fale. Ele descreve a procissão e quando ele aponta a lanterna direto para aquelas figuras encapuzadas, a luz simplesmente atravessa os corpos. Eles são tipo escuridão sólida, feitos inteiramente de sombra. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza dos lugares liminares. Estruturas que foram criadas para receber muita energia de fé, mas perdem a função e são abandonadas, se tornam espaços onde a realidade fica fina, esgarçada. O santuário parece estar preso num loop temporal, né? Ou espiritual, reproduzindo um ritual profano eternamente. O terror ali é puramente ambiental. O fato da luz ser absorvida demonstra a ausência completa de matéria orgânica. E a coisa piora, porque com o barulho dos passos dele nas pedrinhas soltas do chão, uma figura de repente para de andar. Ela congela e o capuz vira na direção do motorista. Quando ele treme e joga a luz para tentar ver debaixo do tecido, não tem rosto. Nossa, o puro abismo. É um vazio escuro, uma ausência terrível onde deveria ter um rosto humano. A ausência de feição prova que a tentativa de comunicação é impossível. E veja como os espectros reagem ao amanhecer. Quando o sol começa a apontar, o som do murmúrio não diminui aos poucos. Ele corta abruptamente. E as figuras desmoronam em fumaça. Desaparecem com o sol. Sim. E o detalhe final que sela esse horror inerte é que os espectros não deixam pegadas nas pedrinhas soltas. O cascalho fica intacto, provando que nunca estiveram fisicamente ali. Então, o que isso tudo significa? Para quem nos ouve, muitas vezes as estradas são apenas um meio de ir do ponto A ao ponto B num GPS. Mas essas histórias transformam rodovias em artérias sombrias, onde as leis da física e da realidade parecem não funcionar de madrugada. É sobre o isolamento humano e o que habita a escuridão quando ninguém está olhando. E o clima de mistério não resolvido é muito pesado. Nenhum desses relatos tem um final feliz ou respostas claras. Nenhuma mesmo. A mulher de branco continua aguardando pacientemente na chuva no Paraná. A pequena Alice ainda ecoa suas risadas no rádio do Marcelo pelo Brasil afora. E as figuras de sombra continuam a sua procissão eterna e sem rosto no interior de São Paulo. O terror absoluto é saber que eles continuam lá. É a percepção de que a nossa infraestrutura foi erguida sobre terras cheias de traumas. Nós somos só visitantes. Exatamente. E para não enfrentarem essa escuridão sozinhos, para continuar explorando esses mistérios inexplicáveis com a gente, não esqueçam de se inscrever no canal Arrepiei. É muito importante. É o que mantém essa investigação viva. Com certeza. E eu deixo um último pensamento para assombrar quem escuta. Se tantos motoristas diferentes em cantos diferentes do país relatam visões tão parecidas de forma totalmente independente, em que momento deixamos de culpar a mente cansada e começamos a nos perguntar se não é o próprio asfalto, embebido em tantas tragédias ao longo das décadas, que está ganhando vida e se alimentando de quem se atreve a cruzar a noite sozinho? Imagina a vibração constante no volante. Aquele som monótono de um motor a diesel gigantesco puxando umas 30 toneladas de metal na madrugada, cortando uma escuridão tão absoluta, mas tão absoluta, que os faróis parecem criar um túnel frágil, quase quebradiço de luz. Nossa, é uma imagem muito opressiva, muito isolada, né? Exato. O corpo do motorista tá ali, sentado no banco, operando a máquina meio que no automático, sabe? Mas a mente entra num estado de suspensão total. O silêncio dentro de uma cabine na madrugada funciona quase como uma câmera de privação sensorial. E é exatamente nesse momento que o asfalto deixa de ser só uma via de transporte. Ele passa a ser um reflexo, né? Isso, um espelho escuro, que reflete coisas que simplesmente não deveriam existir. E o que você está descrevendo é praticamente o ápice da vulnerabilidade neurológica humana.
É quando o isolamento muito prolongado e aquela fadiga extrema começam, a dissolver as fronteiras do que o nosso cérebro considera como realidade sólida. A realidade imutável, né? E é justamente esse ponto de ruptura bizarro que a gente vai dissecar hoje nesse mergulho profundo no nosso material. Porque, olha, não estamos aqui para contar historinha de niná. Ah, não mesmo. Passa longe disso. A gente não tá caçando susto barato de filme de terror. O foco dessa nossa análise de hoje é o horror psicológico absoluto, o terror cru. É investigar os limites da mente quando ela colide de frente com o impossível a 80 km por hora. Meia, que envolve uma projeção visual que desafia o próprio tempo. E o segundo, que é um impacto visceral na SCP-270, onde o terror deixou de ser só uma imagem, sabe? Ele passou a ter massa física. Nossa, sim. São cenários que forçam a gente a olhar para as falhas da percepção humana. A estrada tem, um ecossistema próprio e ela dita regras que a psicologia tradicional tem uma dificuldade extrema de mapear. Então vamos começar pela BR-376, Serra do Mar, no Paraná. O cenário aí é muito crucial para entender o estado mental dele. Com certeza. O relato é do Renato. Ele é um motorista de carga frigorífica, um cara com 18 anos de experiência. Ele conhece aquela rota intimamente, cada curva. E ele tinha acabado de concluir a descida da serra. Que é um processo que exige, uma injeção massiva de adrenalina no corpo, né? O tempo todo. É freio motor gritando, neblina espessa, tensão em cada milímetro de curva. Mas então a topografia muda. A estrada nivela, fica totalmente plana. E o relógio lá do painel marca 2h20 da manhã. O que acontece com a biologia de um cara num milissegundo de alívio desses? Acontece um fenômeno perigosíssimo. A meia-vida da adrenalina no sangue dele começa a despencar drasticamente. Durante toda a descida, o sistema nervoso simpático dele estava em alerta máximo. O cara estava ali lutando contra a gravidade o tempo todo. Literalmente segurando um monstro de metal ladeira abaixo. Isso. E quando a pista finalmente nivela, o cérebro entra no que a gente chama na psicologia de hipnose rodoviária. Hipnose rodoviária. Exato. Toda aquela atenção muito focada simplesmente desmorona. A mente entra num transe profundo que é induzido pela monotonia daquelas faixas brancas passando sem parar no asfalto. E é exatamente de forma cirúrgica, nessas janelas de guarda baixa, que o impossível cruza a pista contrária. Os faróis do caminhão do Renato iluminam outro caminhão vindo na direção oposta. E assim, não é um veículo aleatório. Não é um colega de estrada qualquer. Longe disso. É um caminhão idêntico ao dele. A mesma marca, o mesmo modelo exato. A cor branca, mas com um detalhe sufocante. A pintura tem aquelas mesmas bordas amareladas, queimadas pelo sol de um jeito muito, muito específico, igual ao dele. É o próprio caminhão refletido ali, né? Só que a cabine desse caminhão-espelho tá num breu absoluto. Não tem luzinha verde de painel, nada. E o banco do motorista tá completamente vazio. O que logo de cara já levanta uma contradição mecânica que é um absurdo. Impossível, né? Sim, um veículo daquele porte, daquele peso, não tem como manter velocidade de cruzeiro perfeitamente alinhado na faixa de rodagem sem intervenção humana. Ou sem uma tecnologia autônoma que, vamos ser sinceros, não existia ali. Mas se prepara. Porque o detalhe seguinte aniquila qualquer tentativa de colocar lógica na situação. O cruzamento desses dois caminhões dura no máximo 2 segundos. É um flash. É muito rápido. A luz varre o interior dessa cabine fantasma e atinge o beliche, aquela cama apertada que fica logo atrás dos bancos. E tem uma figura deitada ali. Nossa! Usando roupas brancas, os braços cruzados sobre o peito naquela clássica posição formal de velório, sabe? E o rosto dessa figura é iluminado por uma fração minúscula de segundo. E não é um rosto parecido com o do Renato. Não é um vulto genérico que a mente confunde. É a exatidão de um espelho. Exato. É o próprio Renato deitado ali, morto, cruzando a rodovia a dezenas de quilômetros por hora no escuro. Para quem está ouvindo entender o peso absoluto disso, a gente precisa recorrer à biologia evolutiva.
Existe um conceito muito famoso chamado Vale da Estranheza. Uncanny Valley, né? Isso, Uncanny Valley. O cérebro humano, ao longo de milênios, evoluiu para sentir uma repulsa imediata, um nojo mesmo, ao ver algo que parece humano, mas no fundo não é. Como bonecos realistas ou cadáveres. Perfeito. Nossos ancestrais precisavam desse alarme interno disparando para evitar tocar em cadáveres e fugir de doenças infecciosas. É um mecanismo cru de sobrevivência. Mas, olha, eu vou ter que discordar um pouco que seja só o Vale da Estranheza nesse caso. Como assim? Porque, o Vale da Estranheza lida com uma certa sutileza, sabe? É algo que tá quase lá, mas tem um defeitinho que entrega. Falta um brilho no olho, o movimento é estranho. O que o Renato viu não foi um quase, ele viu a perfeição absoluta. Ele viu a si mesmo. Então não é só o medo de algo desconhecido imitando vida. É o terror da mortalidade. Sim. É ver a própria mortalidade materializada no mundo físico ali, operando uma máquina gigantesca na madrugada. Você tem um ponto excelente. É um espelho do futuro. E é exatamente por isso que os mecanismos de defesa falham de um jeito tão miserável nessa hora. A mente tenta o tempo todo racionalizar as ameaças. Ela vai lá e busca arquivos no nosso subconsciente para tentar classificar o que está vendo. É um animal. É um assaltante. Exato. Só que não existe uma gaveta mental projetada pela evolução para processar o seu próprio cadáver num caminhão idêntico ao seu cruzando uma rodovia. Não tem esse arquivo. O córtex visual manda a informação, fala olha ali, mas o lobo frontal não consegue decodificar. E o resultado imediato disso é um colapso neurológico completo. O cérebro congela. E congela num nível absurdo, porque o Renato não grita, ele não tem aquela reação de afundar o pé no freio em desespero. O relato nas nossas fontes descreve que ele dirigiu num modo totalmente automático por mais 3 quilômetros antes de conseguir parar no acostamento. 3 quilômetros sem piscar direito, com certeza. E ele fica lá, uns 15 minutos paralisado. Só com o pisca-alerta ligado. O coração deve estar saindo pela boca. Ele até pega o celular e chega a ligar para a esposa de madrugada. Mas ele mente. O que é muito comum em traumas agudos. Ele diz que parou só para beber uma água porque estava com sede. Ele esconde esse terror absoluto dentro dele por 3 semanas antes de ter coragem de verbalizar para alguém. E quando ele finalmente conta, a esposa tenta oferecer aquela rota de fuga racional típica, sabe? Ela tenta criar uma âncora de lógica. Isso. Ela diz que foi privação de sono. Afinal de contas, ele tinha dormido só 4 horas na noite anterior. É uma explicação confortável. E tem um fundamento clínico muito forte na teoria dela. A privação extrema de sono realmente leva ao que a gente chama de alucinações hipnagógicas. Que é quando o sonho invade a realidade. Exato. São intrusões do estado de sonho na vigília. O cérebro do cara já está exausto, submetido ao efeito Tetris. Que é aquela repetição sem fim do asfalto, né? E isso mesmo. A repetição cria um padrão. E aí o cérebro começa a projetar os próprios medos escondidos ali no espaço vazio da pista. Mas aí que tá. Presta atenção na contra-argumentação do Renato para a esposa. Ele desmonta essa tese com uma lógica que, é impecável. Ele diz para ela que a exaustão realmente distorce sombras. Ela transforma uma placa torta num monstro, ou um galho de árvore balançando num vulto correndo. Mas a mente humana, por mais acabada que esteja, ela tem a capacidade de renderizar em milissegundos uma cena em alta definição tão perfeita assim. É um nível de detalhe absurdo para um cérebro cansado. Demais! Inventar um caminhão inteiro, a posição certa, o desgaste exato e sutil da pintura do lado de fora, a iluminação do beliche e o próprio rosto dele e num estado de paz. A privação de sono não trabalha como um estúdio de efeitos visuais de Hollywood, sabe? E aí você tocou no ponto. Essa é a grande falha da explicação neurológica para esse evento específico que ele viveu. Uma alucinação comum, ela trabalha sempre com a distorção de estímulos que já existem ali. Ela pega uma luz e estica, pega uma sombra e dá forma. Ela não insere uma narrativa autônoma. Completamente roteirizada, né? Uma narrativa completa e hiperrealista num espaço escuro que foi iluminado por 2 segundos. O grau de detalhamento que ele relata excede muito o que uma mente exausta consegue construir de forma tão espontânea. E aqui
entra um detalhe que, sendo bem sincero, me perturba profundamente nas anotações dessa fonte. É algo que o Renato só foi processar meses depois do ocorrido. A expressão do rosto deitado no beliche. Ah, isso é de arrepiar. Não tinha pânico. Não tinha dor ou choque de um impacto esmagador nos ferragens. O rosto dele lá expressava paz, um descanso muito profundo, absoluto. E do ponto de vista da psicologia de enfrentamento, muitas pessoas tentariam ler isso como uma mensagem de conforto, sabe? A mente dele projetando um final sereno para tentar apaziguar o medo imenso que ele tem de uma morte violenta e solitária na estrada. Olha, eu vejo de uma forma completamente oposta. Para mim, essa paz é o ápice do horror dessa história. Mas por que você acha isso? Pensa bem, um rosto em pânico, tenso, significa que a pessoa ainda está ali lutando, sabe? Que o instinto de sobrevivência dela ainda está ativo, está resistindo. Mas ver a si mesmo em paz, num contexto desses, numa posição formal de velório, morto, isso significa resignação. Significa que a luta já acabou. O fim já foi totalmente aceito e o destino daquela pessoa já está selado no asfalto. A ausência de terror na expressão do cadáver é o que torna a cena irredimível. É uma constatação terrível, nossa. E essa ambiguidade entre terror e paz é tão gigantesca que acaba forçando o Renato a buscar uma outra via. Ele vai buscar a sabedoria das antigas. Ele vai conversar com um veterano das estradas, o seu Valmir. E é o seu Valmir que conta a história de um outro motorista que passou por uma visão super parecida. Aquele caso do interior de São Paulo. Isso. O cara do interior que viu o próprio acidente acontecer na frente dele na estrada. Só que ele viu a mecânica da coisa. Ele viu as ferragens retorcidas, viu o próprio corpo mutilado ali. E o que ele fez? Ele evitou aquela mesma rota por 2 anos. Mas um dia ele precisou voltar. E quando ele passou pelo trecho exato, ele tombou a carreta no mesmo ponto da visão e morreu. Pesado demais. Mas o conselho que o veterano dá para o Renato aponta para uma diferença, assim, cirúrgica entre os dois relatos. O motorista lá de São Paulo viu o processo todo da morte. O sangue, o barulho, a tragédia em ação. O Renato não. O Renato viu só o resultado final. O silêncio daquele pós-morte. Uma janela diferente no tempo. Exatamente. E essa pequena, minúscula mudança de perspectiva é o que acaba salvando a mente do Renato. Ele percebe que não precisa encarar aquilo como uma sentença imutável, mas sim como um reflexo de um futuro que ainda é evitável se ele agir. E então ele muda tudo na rotina dele. Ele faz uma auditoria na própria vida. Ele impõe 6 horas de sono obrigatórias e inegociáveis, custe o que custar. Ele abandona o uso do beliche do caminhão para sempre. E eu entendo ele. Quem conseguiria fechar os olhos e deitar no exato mesmo lugar onde viu o próprio cadáver algumas semanas atrás? Ninguém. Eu acho que eu nunca mais nem chegaria perto daquela cama. E no fim, ele vende o caminhão original e compra um vermelho. A estrada basicamente forçou uma correção de rota na própria existência do Renato. E ele ouviu. Ele agiu diretamente contra o impulso humano da negação. Porque em vez de descartar toda essa experiência traumatizante como um delírio, ou fingir que não aconteceu, ele pegou isso e usou a favor dele. É um mecanismo de sobrevivência adaptativo muito fascinante. O que empurra a nossa análise aqui para um questionamento meio inevitável, e é aqui que a nossa narrativa de hoje faz uma curva muito perigosa. No caso do Renato, nós estávamos lidando com um terror puramente visual, né? Um reflexo psicológico projetado na faixa contrária de rolamento. Um experimental. Sim, mas aí fica a dúvida. Até que ponto o cérebro humano consegue alucinar coisas? Uma mente sob pressão consegue alucinar massa física? Consegue alucinar energia cinética? O que acontece com a sanidade de uma pessoa quando o impossível não cruza a pista da esquerda só de relance, mas atinge de frente a grade do seu caminhão com a força bruta de uma detonação? Aí nós estamos saindo do campo da percepção visual e da psicologia e a gente entra no horror tátil. A biologia e as leis da física começam a entrar em conflito direto na cabeça da testemunha. Exatamente. E isso nos leva diretamente ao caso do Adriano, na rodovia SP-270, trecho entre Avaré e Ourinhos. O Adriano é um veterano raiz, 31 anos de asfalto nas costas. O relógio marca 2h47 da madrugada. O trecho está um breu.
E a violência que domina o cenário aqui não entra de forma silenciosa pelos olhos dele igual ao caso anterior. Ela entra rompendo pelos braços. É um impacto físico massivo. O relato descreve com detalhes um tranco gigantesco que sobe pela barra de direção do caminhão dele. Um solavanco tão incrivelmente violento que atravessa o volante e soca o peito do motorista antes mesmo do barulho do estouro chegar nos tímpanos dele. Aquele choque clássico que qualquer um reconheceria de dezenas de toneladas de metal encontrando um obstáculo super denso e sólido rasgando a escuridão. A memória muscular grita, né? Sim, mas o cara é veterano. O Adriano faz uma frenagem totalmente controlada para não travar as rodas e não virar um L na pista e vai levando o bruto até o acostamento. E antes da gente sequer entrar no aspecto inexplicável ou sobrenatural desse choque, nós precisamos analisar uma possibilidade fisiológica bem terrena aqui. Existe um fenômeno bem documentado na medicina do sono chamado espasmo mioclônico, ou solavanco hipnagógico. Que é aquele pulo que a gente dá quando tá quase dormindo, né? Isso, esse mesmo. Sabe quando você tá quase apagando na cama e sente que tá caindo de um degrau e o corpo inteiro dá um tranco violento? Imagina isso numa escala muito maior. Se um motorista enorme, segurando um volante de caminhão pesado, sofre um espasmo mioclônico massivo no meio da madrugada, essa contração muscular repentina dele pode transferir uma força tremenda para os braços e para a direção do veículo, simulando de forma quase perfeita a sensação tátil e a transferência de energia cinética de uma colisão de verdade. Olha, a teoria de um puta espasmo muscular faria todo o sentido do mundo para explicar aquele choque insano no volante. Eu compraria essa ideia fácil. Mas ela não explica o que vem no minuto seguinte, sabe? Porque o relato do Adriano não termina ali, sentadinho no conforto da cabine. É aí que o terror começa de fato. Ele desce do caminhão. Ele pega uma lanterna e desce. Ele pisa no asfalto negro da SP-270 e caminha 25 metros contados para trás. O coração a mil. Porque a memória muscular de quem acabou de passar por cima de algo pesado na via tá gritando esperando encontrar o pior cenário do mundo. Ele desce já esperando achar destruição biológica total, muito sangue e ossos quebrados, uma tragédia daquelas inomináveis na pista. É o peso da culpa misturado com o terror do que vai achar. E aí o feixe de luz trêmulo da lanterna dele finalmente encontra alguma coisa. Tem uma figura deitada de bruços na pista, usando umas roupas escuras. E é bem aqui, nesse exato segundo, que a sua teoria bonitinha do espasmo mioclônico cai por terra, doutora. Porque o cara iluminou o chão e não tem uma única gota de sangue manchando o asfalto em volta do corpo, nada. E esse descompasso brutal entre aquela violência tátil imensa que ele relatou lá no volante e a ausência total de um trauma físico visível no corpo atropelado começa a fraturar de vez a realidade do que está acontecendo. E essa fratura vira um estilhaço completo no segundo seguinte. A coisa piora. Porque a figura de bruços, iluminada pela lanterna, começa a se mover. E não é aquele movimento errático e instintivo de alguém agonizando, quebrado em choque traumático pedindo socorro. Não tem grito, não tem gemido. Nada. São movimentos extremamente calculados, limpos. Os braços se firmam no chão com firmeza, os joelhos dobram de um jeito natural e o homem levanta. Ele fica ali, perfeitamente em pé, sobre a luz da lanterna, balançando um pouco. Um homem na casa dos 30 anos, usando roupas comuns, mas sem um mísero arranhão que justifique ele ter acabado de ser engolido pela grade de uma carreta em alta velocidade. E isso é o que acaba obrigando o cérebro exausto do motorista a recalcular de forma instintiva e instantaneamente toda a física daquele lugar. O instinto humano de prestar socorro a um ferido entra num curto-circuito irreparável ali. Porque como você vai socorrer alguém que está de pé ileso? E não é só isso. O clímax psicológico desse relato do Adriano é uma parada tão absurda e tão perturbadora que, sinceramente, joga a lógica no lixo. Porque a figura que está de pé no escuro não ataca o Adriano, não vira as costas e foge desesperada, muito menos grita de dor com a mão nas costelas. O rosto da figura entra de vez no círculo de luz da lanterna. E o homem abre um sorriso. Ah, e esse detalhe? Um sorriso lento, amplo, super genuíno, um sorriso de puro reconhecimento, cara.
Olhar de alguém que passou sei lá quantas décadas congelado esperando naquele quilômetro vazio da madrugada, só para finalmente encontrar o farol do caminhão do Adriano. E psicologicamente falando, eu afirmo com toda certeza que esse sorriso é o elemento mais destrutivo de toda a narrativa, porque ele é uma chave que contorna completamente a resposta primária da amígdala cerebral da nossa testemunha. A amígdala é responsável por gerenciar aquele sistema básico de luta ou fuga. Que é o que mantém a gente vivo em perigo. Exato. Se aquela entidade escura no meio do asfalto rosnasse como um animal, se atacasse correndo ou até se começasse a berrar, o cérebro do Adriano teria classificado o evento na hora como uma ameaça predatória claríssima e ia injetar adrenalina para ele correr dali ou lutar pela vida. Mas um sorriso amigável vindo de uma anomalia que de alguma forma acabou de sobreviver a um esmagamento cinético impossível. Isso é um erro bizarro na matriz evolutiva da nossa mente. E a subversão de 100% do nosso instinto humano. Vê se você concorda. Se um cara atropela um animal de noite, o susto é brutal. Você freia, o coração acelera. Se você atropela uma pessoa de verdade, o trauma esmaga sua sanidade pelo resto da sua vida. É irreparável. Mas você atropelar algo denso, sólido, descer com uma lanterna esperando o pior para prestar socorro e de repente dar de cara com a vítima em pé, intacta e sorrindo para você com gratidão. A pessoa perde o chão na hora. Isso destrói a base psicológica sob os pés de qualquer um. A mente do cara não tem como processar a ideia bizarra de que a coisa que ele acabou de atropelar violentamente está incrivelmente grata pelo impacto. Como a gente entende isso? E é por isso que acontece o tal do congelamento defensivo nele. Aquele sorriso bizarro introduziu um comportamento que a gente chama de alienígena. Desarmou completamente o motorista de qualquer reação agressiva para se defender ou empática para ajudar. Ele fica travado num loop neurológico que não tem saída lógica nenhuma. E a única saída é um recuo físico absoluto. O Adriano começa a andar de costas, passo por passo pelo asfalto escuro. Ele não tem coragem de tirar os olhos daquela figura sorridente lá longe. Ele vai recuando até a mão tatear a porta do passageiro do caminhão. Ele sobe correndo, trava tudo e foge dali com o pé no fundo. Ele relata que dirigiu 55 quilômetros seguidos até a cidade de Ourinhos, num silêncio assim, completamente sufocante. A atenção dele estava inteira focada de um jeito doente no espelho retrovisor, esperando alguma coisa correr atrás. E quando ele finalmente encontra o irmão, o Celso, e já está na segurança da cidade iluminada, os dois descem para ir checar a frente do caminhão. Eles vão atrás da evidência mecânica do choque, para provar que não foi um delírio. E não tinha nada, né? Aí que tá o soco no estômago. O que eles encontram é um arranhão superficial no para-choque de plástico. Só uma marquinha, sabe? Quase risível. Uma marca que não condiz absolutamente em nada com aquele tranco massivo que quase arrancou o volante das mãos de um cara enorme como o Adriano uns minutos antes. A energia absurda daquele impacto tátil não deixou uma assinatura física que fosse equivalente no veículo. Evaporou, o que obriga a gente a considerar aquela tentativa muito interessante da esposa do Adriano de dar um sentido final para toda essa loucura, né? A teoria dela é muito boa. Ela propõe para ele a teoria de que existia algo ali que ficou, nas palavras dela, inacabado naquele trecho específico da rodovia. E na parapsicologia, isso flerta até de um jeito bem próximo com a famosa teoria da fita de pedra. Teoria da fita de pedra. Explique isso um pouco melhor para quem está ouvindo a gente. Basicamente, é a ideia de que o ambiente físico, os minerais, o asfalto, conseguem de alguma forma absorver traumas muito intensos quando a energia emocional é absurda, tipo num acidente trágico. E aí a estrada reproduz esse trauma de volta para o mundo de vez em quando, sob certas condições, como se fosse um eco num gravador que dá o play sozinho. Nossa, é uma teoria muito assombrosa e deprimente, né? Uma repetição infinita do pior momento de alguém. E foi baseado exatamente nesse conselho da esposa que o Adriano toma uma decisão inacreditável para fechar a história. Ele resolve voltar lá. E ele volta de dia, o que muda tudo. Sim. Na terça-feira seguinte, em plena luz do dia, o sol rachando, ele pega o caminhão e volta no quilômetro exato do impacto. E pensa na cena. A rodovia de dia é um lugar banal. É gente passando, é solteiro cantando no rádio, é super comum.
Mas ele desce da cabine e fica sozinho de frente para o asfalto vazio. E ali, falando para o nada, ele oferece palavras de liberação. Ele abre a boca e diz em voz alta que ele viu de verdade o que aconteceu ali, que ele foi testemunha, e ele deseja do fundo do peito que a entidade encontre logo o caminho que ela tanto precisava encontrar. É um ato de compaixão enorme, né? E amarra todo esse horror indescritível dessa experiência a um sentido quase que trágico, melancólico. Porque se a gente for seguir à risca essa linha de raciocínio da esposa, o Adriano não foi de jeito nenhum só uma vítima aleatória de um delírio ou evento na via. Ele foi convocado, sabe? A madrugada no asfalto abriga esses ecos que ficaram perdidos e presos ali no espaço e no tempo. Entidades que, acima de tudo, precisam desesperadamente ser validadas por um ser vivo para poderem cruzar o outro lado e deixarem de existir. O atropelamento brutal dele não foi um acidente de trânsito normal. Foi literalmente a única forma tátil, a única linguagem que esse eco-fantasma encontrou para forçar o motorista a parar no acostamento escuro, descer do conforto da cabine e encará-lo nos olhos. Então, o sorriso, doutora, o sorriso não era tipo uma ameaça irônica brincando com a mente dele. O sorriso lá no asfalto era o puro alívio genuíno de finalmente, depois de décadas, ser visto por alguém. Exatamente isso. Cara, mas olha o peso filosófico absurdo que essa conclusão joga nas nossas costas hoje. Porque se tem algo ali vivendo na escuridão perene da estrada e que precisa usar a violência de um impacto de 30 toneladas para conseguir ser visto e conseguir atravessar um limiar existencial, fica a pergunta: qual é o papel da pessoa, do motorista humano, no meio dessa equação toda? É uma posição quase que de refém, né? Total. Quem dirige de madrugada nesse país é o quê? Um salvador involuntário de almas em agonia ou é só uma ferramenta mecânica descartável? A gente seria só uma simples praça de pedágio que a própria rodovia, com a sua consciência, utiliza para esvaziar de vez em quando as gavetas dela cheias de ecos mortos? É assustador, porque essa visão reduz a nossa agência humana a literalmente zero. Acaba sugerindo que quem está lá no banco de couro, atrás do volante, controlando a direção, não é realmente o controlador da máquina, mas que a gente é apenas mais uma engrenagem temporária rodando ali dentro de um ecossistema hostil, faminto e completamente insaciável que a malha rodoviária foi construindo em segredo ao longo de décadas e décadas de asfalto quente e morte violenta. E olha, é exatamente esse o pensamento sombrio que tem que acompanhar quem escuta a gente daqui para frente. Porque o que esses dois relatos das fontes de hoje esfregam na nossa cara, sem piedade nenhuma, é que as rodovias brasileiras não são apenas vias mortas de asfalto, tinta branca e brita. Longe disso. Elas são arquivos vivos. Eles são espaços pulsantes de memória. Com regras próprias e imprevisíveis. O Renato lá no Paraná sobreviveu inteiro porque não ignorou o reflexo monstruoso de si mesmo que surgiu na BR-370. Ele respeitou a violência daquele aviso e, em silêncio, mudou toda a estrutura orgânica da própria vida. E o Adriano, por sua vez, sobreviveu à SP-270 e não enlouqueceu de vez lá no escuro, porque não ficou tentando forçar as leis da física em algo que era fundamentalmente impossível. Ele teve a humildade de respeitar a convocação e a gratidão daquele sorriso fantasma. E ele ofereceu de volta o encerramento em paz que a própria estrada estava exigindo dele. E a linha finíssima que ainda separa a sobrevivência da loucura total e irreversível nesses ambientes é justamente a nossa capacidade de aceitar que a lógica humana não tem qualquer tipo de jurisdição depois das 2 da manhã em um asfalto vazio. Tentar ficar empurrando racionalidade e manual científico onde a própria estrada já apagou todas as regras é exatamente o que destrói a sanidade da testemunha. É isso. A madrugada guarda pedágios lá fora que são completamente invisíveis aos nossos olhos. Pedágios que não tem como pagar com uma nota de R$50 ou encostando o cartãozinho na catraca. Eles são cobrados inteiramente em moeda de sanidade emocional. É o preço estipulado e muitas vezes irreversível que é cobrado e imposto a todos aqueles que ousam olhar de volta para o abismo que existe sempre ali, bem pertinho, no escuro absoluto do acostamento sem iluminação.
O terror maior, meus amigos, está sempre na certeza de que existem coisas lá fora esperando pacientemente apenas que o feixe de um farol cansado cruze o caminho delas. Então mantenha essa imagem na mente na próxima vez que pegar uma viagem de madrugada. E se a escuridão da rodovia falar muito mais alto que o seu instinto de negação humana, não esquece de se inscrever aqui no canal Arrepiei. Lá nós temos várias análises como essa, mergulhando de cabeça em relatos muito crus e implacáveis, onde a razão humana simplesmente desistiu e parou de existir. Acompanhe a gente, fique com os olhos sempre bem fixos no seu retrovisor e até a próxima curva na neblina.